Bem-vindo, bem-vinda. Aqui vamos descobrir como educar humanos. Eu sou Iu Rodrigues, especialista em desenvolvimento natural e holístico, formadora, mentora, tutora e coach de homeschool. Capítulo 6. O embrião espiritual. A encarnação. A palavra encarnação evoca a figura do recém-nascido, considerando-a como um espírito que se encerrou na carne para que viesse viver no mundo. Tal conceito é contemplado no cristianismo entre os mistérios mais veneráveis da religião, no qual o próprio Espírito Divino se encarna. Et incarnatus est de Spiritu Sancto et homo factus est. A ciência, pelo contrário, considera o novo ser como vindo do nada. Então, ele é carne, não uma encarnação. É apenas um desenvolvimento de tecidos e órgãos que constituem um todo vivo. Também isto é um mistério, como aquele corpo complexo e vivo surgiu do nada. Não é o nosso objetivo, porém, de termos-nos em semelhantes meditações, mas penetrar na realidade, aprofundando-nos sobre a superfície. Nos cuidados a serem prodigalizados ao recém-nascido, deve-se ter muito em conta a vida psíquica. Se o recém-nascido já possui uma vida psíquica, com maior razão a possuirá a criança no seu primeiro ano de existência, ainda mais tarde. O progresso atual nos cuidados à infância consiste em levar em consideração não apenas a vida física, como também a psíquica. Afirma-se hoje em dia a educação deve começar desde o nascimento. É evidente que a palavra educação não é empregada aqui no sentido de ensinamento, mas no de auxílio ao desenvolvimento psíquico da criança. Acredita-se atualmente que a criança possui desde o nascimento uma autêntica vida psíquica, pois faz-se distinção entre o consciente e o subconsciente. Esta ideia de um subconsciente cheio de impulsos e de realidades psíquicas praticamente já entrou para a linguagem popular. Todavia, mesmo que nos limitemos aos conceitos evidentes mais elementares, podemos admitir que subsiste na criança um jogo de instintos relativos não apenas às funções digestivas, mas também às funções psíquicas, como se observa desde o início nas crias dos mamíferos, quando rapidamente e por impulso intrínseco assumem as características da espécie. No que diz respeito aos movimentos, parece que a criança dispõe de possibilidades mais lentas de desenvolvimento em comparação com os recém-nascidos de outras espécies. Com efeito, enquanto os órgãos sensoriais funcionam desde o instante do nascimento, pois a criança é de imediato sensível à luz, ao ruído, ao tato, etc., o movimento ainda é muito pouco desenvolvido. A figura do recém-nascido é o impressionante ponto de partida. Aquela criança que nasce inerte e que assim permanecerá por longo tempo incapaz de se manter ereta, necessita de cuidados como um inválido. Aquela criança muda que por muito tempo só se faz ouvir através do choro, do grito de dor, fazendo que lhe ocorra como uma pessoa que pede socorro, só depois de muito tempo, meses ou um ano inteiro, talvez mais, aquele corpo se levantará e andará, deixará de ser inválido e passará a ser o corpo do homem criança. Ora, com a palavra encarnação, queremos referir-nos a fatos psíquicos e fisiológicos do crescimento. Encarnação é o processo misterioso de uma energia que animará o corpo inerte do recém-nascido e dará à carne de seus membros, dos órgãos e da articulação da palavra o poder de agir segundo a vontade, e assim se encarnará o homem. É realmente impressionante que a criança nasça e se mantenha inerte durante tanto tempo, enquanto as crias dos outros mamíferos, quase de imediato após o nascimento, ou pelo menos após o brevíssimo espaço de tempo, já se sustentam em pé, andam, procuram a mãe e se exprimem na linguagem própria da espécie, embora de maneira ainda frágil, imperfeita e quase patética. Mas os gatinhos realmente emitem miados? Os cordeiros soltam tímidos balidos e o potro relincha? São vozes débeis, que tendem sobretudo ao silêncio, pois o mundo não ressoa de gritos e lamentos de animais recém-nascidos. O tempo de preparação é curto. Trata-se de uma preparação fácil, de modo que se pode dizer que a carne do animal já nasce animada pelo instinto que determina as suas ações. Já se sabe como saltará o pequeno tigre, como pulará o cabrito que mal se põe de pé após o nascimento. Consequentemente, todo o ser que nasce não é apenas um corpo material. Trazem sim funções que não são as dos seus órgãos fisiológicos, mas que dependem do instinto. Todos os instintos manifestam-se através de movimentos que representam características da espécie.
que são ainda mais constantes e distintas que a própria forma do corpo. O animal, como diz a própria palavra, é caracterizado pela animação e não pela forma. Todas as características que não sejam relativas ao funcionamento do organismo vegetativo podem ser reunidas e chamadas de características psíquicas. Ora, tais características já se encontram em todos os animais desde o nascimento, porque logo o homem criança não possui tal animação. Uma teoria científica explica que os movimentos instintivos dos animais são uma consequência da experiência feita pela espécie em épocas anteriores e transmitida por hereditariedade. Porque logo o homem é um ser tão renitente à idade dos seus antepassados. Não obstante, os homens sempre andam eretos, sempre falaram uma linguagem articulada e estiveram prontos a dar hereditariedade aos seus descendentes. Seria absurdo pensar que logo o homem, caracterizado e distinto de todas as demais criaturas pela grandiosidade da sua vida psíquica, seja o único a não possuir um padrão de desenvolvimento psíquico. Deve existir alguma verdade oculta sobre tais contradições. O espírito pode ser tão profundamente latente a ponto de não se tornar manifesto como o instinto do animal, já que vem pronto para revelar-se em ações pré-estabelecidas. O facto de não ser movido por instintos guias fixos e determinados como o dos animais é sinal de uma inata liberdade de ação que requer uma elaboração especial, quase uma criação deixada a cargo do desenvolvimento de cada indivíduo e que é, por conseguinte, imprevisível. Permitam-nos recorrer a uma comparação bastante afastada do assunto, a comparação com os objetos que nós mesmos produzimos. São objetos produzidos em série, todos iguais entre si e fabricados com rapidez por meio de moldes ou máquinas, ou objetos produzidos à mão, devagar, todos diferentes entre si. O valor dos objetos artesanais está em que cada um traz a marca direta do autor, quer que se trate da marca da perícia, de uma bordadeira, quer da marca da capacidade de um gênio, no caso de uma obra de arte. Poder-se-ia dizer que a diferença psíquica entre o animal e o homem é essa. O animal é como um objeto fabricado em série. Cada indivíduo reproduzindo de imediato as características uniformes fixadas na raça inteira. O homem, ao contrário, é como um objeto trabalhado à mão, cada um diferente do outro. Cada um possui um espírito criador próprio que o transforma numa obra da arte da natureza. Mas o trabalho é lento e demorado. Antes que surjam os efeitos exteriores, tem que haver um lavor íntimo, que não é a reprodução de um tipo fixo, mas a criação de um tipo novo. Consequentemente, é um enigma, um resultado de surpresa, que permanece oculto durante longo tempo, exatamente como ocorre a obra de arte que o autor conserva na intimidade do estúdio, transfundindo-se nela antes de a expor ao público. O trabalho através do qual se forma a personalidade humana é a obra oculta da encarnação. O homem inerte é um enigma. Aquele corpo inerte contém em si um mecanismo mais complexo dentre todos os que existem nos seres vivos e pertence ao homem. Este pertence a si mesmo e deve encarnar-se com o auxílio da sua própria vontade. O que vulgarmente se chama de carne é um conjunto de órgãos motores denominados em fisiologia músculos voluntários. O próprio termo indica que são movidos pela vontade, e nada pode indicar melhor o facto de que o movimento está ligado à vida psíquica. A vontade nada poderia fazer sem os órgãos, sem os seus instrumentos. A despeito dos seus instintos, os animais de qualquer espécie, mesmo os mais insignificantes insetos, nada poderiam fazer se lhe faltassem os órgãos do movimento. Nas formas mais perfeitas, e portanto sobretudo no homem, os músculos são infinitamente complexos e tão numerosos que os estudantes da anatomia costumam dizer: para guardar na memória todos os músculos é preciso dessecá-los ao menos 7 vezes. Ademais, durante o funcionamento, os músculos associam-se para executar ações complicadíssimas. Alguns exercem impulsos, outros assumem atitudes passivas, alguns são capazes apenas de efetuar uma aproximação, outros um contacto. E quantas funções opostas se efetuam não por contraste, mas por harmonia? Uma inibição corrige um impulso e por isso sempre o acompanha. Há um músculo que se aproxima, articula-se, outro que se une. Sem associações reais, ou seja, grupos de músculos juntam-se em movimento único,
e assim o movimento pode complicar-se infinitamente, como acontece, por exemplo, com os acrobatas, ou como se pode ver nos músculos da mão de um violinista capaz de imprimir ao arco movimentos infinitos. Cada movimento é uma associação de ações opostas. Cada modulação requer a ação de quase um exército, que atua ao mesmo tempo que um exercício oposto, ambos habilmente treinados até à perfeição. Não se teve confiança total na natureza, porque a parte superior, construtiva e diretora, foi confiada à energia individual, uma energia que se sobrepõe à natureza e que, portanto, é supranatural. Este é o facto primordial a considerar no homem. O espírito humano animador deve encarnar-se para atuar e abrir caminho no mundo. Tudo isto constitui o primeiro capítulo da vida da criança. A encarnação individual possui, por conseguinte, diretrizes psíquicas. Deve existir na criança uma vida psíquica que precede a vida motora e é anterior a qualquer expressão externa, bem como é independente dela. Seria um grave erro acreditar que a criança possua músculos débeis e por isso não se consiga manter ereta, ou que a incapacidade de coordenar os movimentos seja inata no ser humano. A força muscular dos recém-nascidos é mais do que evidente nos impulsos e resistências dos seus membros. Nada existe de mais perfeito que a difícil coordenação do sugar, deglutir, já pronta quando a criança nasce. Natureza insere na criança as condições novas em relação às dos animais recém-nascidos. Libera o campo da movimentação do absolutismo imperativo dos instintos. Os instintos se retraem e os músculos aguardam fortes e obedientes um novo comando. Esperam o brando da vontade para coordenar-se a serviço do espírito humano. Devem assumir as características não apenas de uma espécie, mas do indivíduo que os anima. Existem, sem dúvidas, também os instintos da espécie que impõem as características fundamentais. Sabe-se que cada criança andará em atitude ereta e falará. Contudo, podem resultar variedades individuais tão insuspeitadas a ponto de constituírem um enigma. Podemos adivinhar como serão todos os animais que atingem a fase adulta. Um corredor ágil e excelente, caso se trate de uma gazela. Um animal lento e desajeitado, se elefante. Feroz quando tigre, roedor e devorador de vegetais quando se trata de um coelho. Mas o homem é capaz de tudo. A sua aparente inercia prepara a maravilhosa surpresa da individualidade. A sua voz desarticulada algum dia articulará palavras. Só não sabemos qual será o idioma. Falará a língua que aprender no seu ambiente, com atenção, construindo os sons com esforço incalculável, depois as sílabas e finalmente as palavras. Será o elaborador voluntário de todas as suas funções de relacionamento com o ambiente. Será o criador de um novo ser. O fenómeno da criança inerte ao nascer sempre foi constatado, dando lugar a reflexões filosóficas, mas até hoje ainda não chamou a atenção dos médicos, nem dos psicólogos, nem dos educadores. Permaneceu como um dentre tantos factos evidentes em relação aos quais nada se fez senão constatá-los. Muitos factos são assim deixados de lado durante um longo tempo, trancados as chaves nos depósitos do subconsciente. Na prática da vida cotidiana, porém, tais condições da natureza infantil resultarão em muitas consequências que representam um grande perigo para a vida psíquica da criança. Levaram a pensar erroneamente que não só os músculos, ou seja, a carne, fossem inertes, mas que a própria criança também o fosse, um ser passivo, desprovido de vida física. E perante o espetáculo magnífico, mais tardio da sua manifestação, o adulto atreveu-se a adquirir a convicção errônea de ser ele quem anima a criança com os seus cuidados e auxílio. Fez disto o seu dever e responsabilidade. Apresentou-se aos seus próprios olhos como modelador da criança e construtor da sua vida psíquica. Supôs-se capaz de realizar do exterior um trabalho criativo, fornecendo estímulos, diretrizes e sugestões destinados a desenvolver na criança a inteligência e a vontade. O adulto atribuiu-se um poder quase divino, terminou por acreditar-se o Deus da criança e viu-se a si mesmo como está no Gênesis. Eu criei o homem à minha imagem e semelhança. A soberba foi o primeiro pecado do homem. O facto de avorar-se em substituto de Deus foi a causa da sua miséria de toda uma descendência. Com efeito,
Se a criança traz em si a chave do seu próprio enigma individual, se possui um padrão psíquico e diretrizes de desenvolvimento, estes devem ser potenciais e extremamente delicados nas tentativas de realização. Então, a intervenção intempestiva do indivíduo adulto, voluntarioso e exaltado por seu ilusório poder, é capaz de anular tais padrões ou desviar-lhes as realizações ocultas. O adulto pode realmente cancelar os desígnios divinos que remontam às origens do homem, fazendo com que, de geração em geração, o homem sempre cresça deformado da sua encarnação. É esse o fundamental dentre os problemas práticos da humanidade. Toda a questão reside em que a criança possui uma vida psíquica ativa, embora não seja capaz de manifestá-la, porque deve elaborar prolongadamente, em segredo, as suas difíceis realizações. Tal conceito sugere uma visão impressionante, a de uma alma aprisionada, obscura, que procura vir à luz, nascer e crescer, e que vai, paulatinamente, animando a carne inerte, chamando-a como o brado da vontade, afurando a luz da consciência com o esforço de um ser que nasce. E no meio ambiente, aguarda-o um ser dotado de um poder enorme, gigantesco, que o agarra e quase o esmaga. No meio ambiente, nada está preparado para receber o fato grandioso que é a encarnação de um homem, porque ninguém o vê e por isso ninguém o aguarda. Não existe para ele aquela proteção ou qualquer auxílio. A criança que se encarna é um embrião espiritual que deve viver às expensas do ambiente. Mas como o embrião físico precisa de ser protegido por um ambiente exterior, especial, cheio de amor, rico de nutrição, onde tudo é feito para acolhê-lo e nada para lhe causar obstáculos. Uma vez compreendida esta realidade, a atitude do adulto em relação à criança deve mudar. A figura da criança embrião espiritual que se está a encarnar desperta-nos, impõe-nos novas responsabilidades. Aquele corpinho tenro e gracioso que adoramos, cercamos de cuidados apenas físicos, que é quase um brinquedo nas nossas mãos, assume um novo aspecto e incute reverência. Multa debetur puero reverentia. A encarnação efetua-se através de esforços ocultos. Tudo o que cerca este trabalho criativo constitui um drama desconhecido, que ainda não foi escrito. Nenhum outro ser na criação é submetido à penosa sensação de crer que ainda não existe, mas deverá comandar, e deverá comandar coisas inertes, para torná-las ativas e disciplinadas. Uma vida incerta e delicada mal aflora a consciência, colocando os sentidos em contato com o ambiente e logo se propaga pelos músculos no perpétuo esforço de realizar-se. Ocorre um intercâmbio entre o indivíduo, ou melhor, o embrião espiritual e o ambiente. Graças a este, o indivíduo forma-se e aperfeiçoa. Esta atividade primordial construtiva é análoga à função da pequena vesícula que no embrião físico representa o coração e que assegura o desenvolvimento e a nutrição de todas as partes do corpo do embrião, enquanto alimenta-se através de vasos sanguíneos da mãe o seu ambiente vital. A individualidade psíquica desenvolve-se e organiza-se pela ação desse motor em relação ao ambiente. A criança esforça-se por assimilar o ambiente, de tais esforços nasce a profunda unidade da sua personalidade. Essa ação lenta e gradual constitui um contínuo apropriar-se do instrumento por parte do espírito, o qual deve zelar incessantemente com esforço pela soberania, a fim de que o movimento não morra na inercia e não se automatize. O espírito deve comandar continuamente para que o movimento livre do domínio do instinto fixo não conduza ao caos. O exercício de tal esforço produz um desenvolvimento sempre ativo de energia construtiva e contribui para a obra perpétua da encarnação espiritual. Assim forma-se, por si mesma, a personalidade humana, como o embrião, e a criança transforma-se no Criador de homem, no Pai do homem. Na realidade, o que fizeram o pai e a mãe? O pai atuou unicamente como o fornecimento de uma célula invisível. A mãe, além de ser uma célula germinativa, proporcionou um ambiente vivo, adequado, com os requisitos necessários à proteção e ao desenvolvimento, a fim de que a célula germinativa se segmentasse tranquilamente por atividade própria, produzindo o recém-nascido inerte e mudo. Quando se diz que o pai e a mãe construíram um filho, repete-se uma expressão inexata.
É necessário dizer: o homem foi construído pela criança. Esta é o pai do homem. Deve-se considerar sagrado o esforço secreto da infância. Esta laboriosa manifestação merece uma expectativa acolhedora, pois neste período de formação determina-se a personalidade futura do indivíduo. De tal responsabilidade nasce o dever de estudar e penetrar com profundidade científica as necessidades psíquicas da criança, preparando-lhe um ambiente vital. Estamos nos primórdios de uma ciência que precisa de um grande desenvolvimento e a qual o adulto deve prestar a colaboração da sua inteligência para conseguir, através de prolongados esforços, a última palavra no conhecimento da formação do homem.